Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao vídeo 2 e último do livro La Naturaleza e Suas Causas, tomo 1, do Padre Álvaro Calderon. Bom, então estávamos no meio do capítulo 6, né? Vamos então agora à segunda parte, sobre a existência de uma natureza universal. A ordem descoberta no mundo pressupõe necessariamente um princípio ordenador, que pode ser chamado por extensão de natureza universal, especialmente se for assumido como intrínseco ao mundo. Ora, embora seja evidente, tanto na visão antiga quanto na atual, que existe uma ordenação universal que vai das substâncias mais imperfeitas às mais perfeitas, há, contudo, uma diferença essencial entre as duas cosmologias no que diz respeito à natureza universal. Para a cosmologia grega e medieval, as primeiras substâncias, isto é, as mais perfeitas, eram, por sua vez, as primeiras causas da ordem universal, de modo que podiam ser identificadas sem mais delongas com a natureza universal. Para a física antiga, as estrelas eram substâncias incorruptíveis, dotadas de almas ou associadas a uma substância espiritual, e suas esferas eram as primeiras causas de tudo o que ocorre abaixo da esfera lunar. Assim, o princípio primordial per se do movimento universal era intrínseco ao universo e era identificado com a primeira esfera. Para a cosmologia atual, contudo, as primeiras substâncias podem ser consideradas causas primárias da ordem universal apenas na ordem de propósito, mas não na ordem de eficiência. De acordo com as observações da física moderna, as estrelas não parecem pertencer a um gênero superior de substâncias, mas sim ser compostas dos mesmos elementos encontrados na Terra, de modo que as substâncias observáveis mais perfeitas são os humanos. Uma ordenação que vai do mais imperfeito ao mais perfeito ainda é notável. Os minerais são ordenados às plantas, as plantas aos animais, os animais aos humanos e os humanos a Deus. A própria distribuição das estrelas é vista como organizada em um dedicado equilíbrio que permite e favorece a vida na Terra. Mas essa ordenação de propósitos não é acompanhada por uma ordenação de eficiências. No gênero dos minerais, não são observadas virtualidades ordenadas para gerar plantas. A utilidade da água e dos sais minerais para a vida vegetal parece ser uma possibilidade completamente material e contingente nesses minerais. Os gregos acreditavam que as estrelas poderiam produzir vida no mundo sublunar, mas os físicos modernos não. Assim, a natureza universal, entendida como o princípio de movimento universal intrínseco ao mundo, que para os antigos era simplesmente identificada com a natureza das primeiras substâncias, desaparece para os modernos como princípio ativo, restando apenas a aptidão material do inferior para servir ao superior e a evidente subordinação em termos de finalidade. Dessa forma, a intervenção do primeiro motor imóvel, isto é, Deus, que para a física grega se limitava ao movimento da primeira esfera, torna-se muito mais importante na física contemporânea, visto que é necessária para o cumprimento imediato da função de princípio ativo em toda a ordem universal. A ordenação adequada dos astros para o surgimento da vida na Terra, a distinção e distribuição adequada das espécies vegetais para a existência e sobrevivência dos animais, e a disposição adequada dos animais para o serviço do homem devem ser imediatamente atribuídas a Deus. Pode-se dizer que, para a física contemporânea, não existe natureza universal no sentido mais próprio do princípio ativo intrínseco da ordem cósmica, pois o Criador é um princípio extrínseco. Como essa característica da cosmologia moderna incomoda tanto aqueles que desejam deixar Deus de lado da sistematização da ciência, ela foi definida como um dogma da fé ateísta de que a natureza universal deve existir e foi chamada de evolução. Este seria um misterioso princípio ativo intrínseco ao universo, cujo sujeito e órgãos ninguém pode descobrir, que governa eficientemente a ordem cósmica do mais imperfeito ao mais perfeito. Ato, então, significa ação que é feita ou foi feita, isto é, a ação infiere ou in factus esse. Portanto, é apropriado chamar está em ato ou simplesmente ato aquilo que é com novidade, de novo, aquilo que nos pede para falar de mudança, aquilo que é sem ter sido. 2. O aquecedor é um aquecedor em ato quando está aquecendo, a água quente está em ato quando já está quente, o escultor está em ato quando está esculpindo, a estátua está em ato quando é esculpida. Como tudo nos aparece como resultado de uma mudança, como nada do que vimos e sentimos parece ter sido sempre, ou não parece ter sido da mesma maneira, ou pelo menos é novo na medida em que aparece aos nossos sentidos, é a partir disso que dizemos está em ato, a tudo que é atualmente e não está em uma simples possibilidade futura. Actus est, quando res est, nec tamen ita est sicut, quando est in potentia. Ora, como vimos ao tratar do segundo tipo de qualidade, e como é evidente por indução a partir dos casos particulares, o poder de ser tem dois modos principais, potência passiva e potência ativa, sendo esse último o primeiro e principal. Se a água se aquece em ato, então evidentemente dissemos o poder de se aquecer foi dado quando ela estava fria.
Mas embora se possa dizer que a água tinha esse poder, visto que estava então quente, o poder estava primeira e principalmente no aquecedor que lhe dava o calor. Na água estava a possibilidade de ser aquecida, poder passivo, e no aquecedor a possibilidade de aquecer, poder ativo. Essa primazia e prioridade aparecem nas próprias palavras que são usadas em vez do adjetivo quente que a água acaba recebendo, não provém do que é próprio da água, mas do que é próprio do aquecedor. Algo semelhante ocorre com o urso recém-nascido, pois antes de existir, não se pode negar que era possível, embora não seja fácil determinar que essa possibilidade ou potencial passivo poderia ser predicado. Mas sua existência atual requer, acima de tudo, o potencial ativo do urso progenitor. Poderíamos duvidar da existência positiva do potencial passivo. Existe algo na água que possa ser aquecido? Mas não podemos duvidar da realidade do potencial ativo, nem do aquecedor, nem do pai urso. O mais notável para o homem é a extensão ou magnitude das coisas corpóreas, mas como podemos falar de um princípio em magnitude se todas as suas partes coexistem simultaneamente e nada nos faz preferir, por exemplo, uma extremidade de uma linha reta a outra? A noção de princípio surge na extensão quando a relacionamos ao movimento local. O início do caminho de A a B é aquele pelo qual começamos a caminhar. Por isso, Aristóteles diz, no livro 5 da Metafísica, que o primeiro sentido que se diz princípio é unde aliquid rei primo movetur, aquela parte da magnitude a partir da qual o movimento local começa. Como veremos mais adiante, da ordem das partes na extensão segue-se a ordem do antecedente e do posterior no movimento, e da ordem do movimento segue-se a ordem do antecedente e do posterior no movimento. Siga a ordem no tempo. Mas não podemos compreender uma ordem de prioridade ou principado em extensão sem referir-a de alguma forma ao movimento local. A causalidade, portanto, pressupõe um processo ordenado, no qual a causa vem primeiro e depois o que dela depende, de modo que toda causa pode ser considerada o início do processo causal. No entanto, existem processos ordenados que não são causais, de modo que nem todo início pode ser considerado uma causa. O ponto, por exemplo, é o início da linha e o amanhecer do dia, mas não é sua causa. Causa material. Não apenas a forma ou a essência é a causa das propriedades das coisas, mas também a matéria da qual elas são feitas. Um triângulo tem muitas propriedades que são explicadas por sua essência, como por exemplo, que seus ângulos internos somam dois ângulos retos, mas um triângulo de madeira também tem propriedade de ser combustível e um de metal tem propriedade de conduzir eletricidade. Essas propriedades são explicadas pela matéria, que é um segundo tipo de causa. Causa eficiente. A madeira não forma naturalmente um triângulo, então se nos depararmos com um triângulo de madeira, é óbvio que foi um carpinteiro que o fez. Esses tipos de causas, que explicam por que certos materiais têm maneira de ser que não lhes pertence por natureza, são chamadas de causas eficientes. Causa final. O carpinteiro poderia ter moldado a tábua de madeira que segurava de muitas maneiras diferentes, mas como lhe pediram um esquadro para suas aulas de matemática e física, ele a cortou em um triângulo. Esse pedido e essa necessidade constituem uma causa verdadeira, pois explicam por que ele faz, visto que ele poderia ter feito outra coisa. Esse tipo de causa é chamado de causa final, pois o motivo que move um trabalhador a agir é chamado de fim. Esses primeiros princípios podem ser de vários tipos: autoevidentes, ou evidentes à luz de uma ciência superior, evidentes quo ad homines, ou evidentes quod a sapientes. Como Aristóteles aponta, existem certos princípios que são extremamente evidentes, de tal evidência que ninguém que compreenda a linguagem em que são expressos pode deixar de ver sua verdade, e eles podem ser negados apenas em palavras, mas não na mente. Os escolásticos latinos chamavam esses princípios de dignitates e os gregos de axiomas. O primeiro grande axioma da razão humana é o princípio da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. Ele expressa o que já foi subentendido na própria noção de ser, por ser é aquilo que é, e evidentemente aquilo que é não pode não ser naquilo que é. Se não tratarmos do princípio da não contradição nos primórdios da física, é porque, sendo tão evidente, quem o nega não tem o direito de participar da nossa conversa. Só o metafísico tem paciência para argumentar com tais irracionalistas. Mais uma vez aqui o humor espanhol, né? Existem muitos outros grandes axiomas, pois de cada uma das primeiras e mais evidentes noções universais, pode-se propor um princípio que anuncia a verdade que elas implicam. Por exemplo, das noções relativas de todo e parte, segue-se o seguinte axioma: o todo é maior que a parte. E da noção de um, que significa entidade indivisível, segue-se o seguinte: tudo que é, na medida em que é um. Tudo que muda tem uma causa. A própria natureza das coisas, do que é permanecer, e a permanência não requer mais razão do que o fato de ser. 1. O que requer uma causa é a mudança, a novidade no ser, o começo de ser o que não era, ou deixar de ser o que era.
Se a água fria esquenta ou água quente esfria, para ambas deve haver uma causa. Se levarmos em conta que, aparentemente, todas as mudanças podem ser reduzidas à geração, simpliciter ou substancial e secundo quid ou acidental, e a corrupção, simpliciter ou secundo quid. 2. Devemos reconhecer que, do ponto de vista da mudança, a exigência de uma causa é mais evidente para a geração do que para a corrupção. A corrupção requer uma causa do ponto de vista de contingência. Portanto, o princípio da causalidade também é frequentemente expresso da seguinte forma: tudo que começa tem uma causa. Como é claro que o que começa, a não ser que possa ter uma causa em si mesmo, Aristóteles costuma anunciar esse princípio dessa outra maneira. Tudo que é movido por outro, onde ser movido, entre aspas, é entendido como aquilo que passa da potencialidade ao ato, ou seja, aquilo que começa. E mover é sinônimo de causar, entendido em relação à mudança. Mas estudando cada caso, vemos que os opostos sempre se baseiam em uma certa oposição de privação. O calor supõe uma forma e o frio supõe uma privação, então o aquecimento é uma certa geração e o resfriamento uma certa corrupção. Se buscarmos a causa pela qual a água começou a esquentar, então não buscamos apenas uma causa que existe em ato, visto que o calor de fato existe, mas também uma causa que seja a causa do calor e não de outra coisa. E se o calor é intenso, a causa deve ser poderosa. Esse aspecto da causalidade, que considera a proporcionalidade entre o modo de ser do efeito e da causa, é expresso pelo seguinte axioma escolástico: Propter quod, unum quod tali, et illude magis. O propter quod de algo é sua causa, seu porquê, a causa, então, pela qual algo é tal. Isto é, pela qual tem ou alcança tal modo de ser, substancial ou acidental, deve ela mesma, ilude, ser ainda mais, magis, tal, a causa pela qual algo se torna quente, deve ser ela mesma mais quente, porque, de outra forma, como poderia ser a produtora do calor de tal coisa? Embora no ceticismo pirrônico o conceito de causalidade seja questionado, somente no nominalismo, em particular em Nicolau de Autrecourt, há uma negação explícita do princípio de causalidade. No entanto, é Hume que entrou para a história como defensor daqueles que negam a causalidade. A rigor, ele não nega a possibilidade objetiva das causas, mas simplesmente a possibilidade de conhecê-las. Por esta razão, ele próprio não hesita em aceitar como válida a fórmula: tudo que começa a existir deve ter uma causa para sua existência. Tratado sobre a Natureza Humana, 1.3, seção 3. Com o sucesso das teorias científicas em escrever eventos matematicamente, sustenta Stephen Hawking, mais doente de espírito do que de corpo, a maioria das pessoas passou a acreditar que Deus permite que o universo evolua de acordo com um conjunto de leis, as quais ele não intervém para quebrar. No entanto, as leis não nos dizem como o universo deveria ter sido quando começou, ainda caberia a Deus dar a corda no relógio e escolher como colocá-lo em movimento. Enquanto o universo tem um começo, podemos presumir que teve um criador. Mas se o universo é verdadeiramente autocontido, como o autor sugere, se não tem limites ou bordas, não teria começo nem fim, simplesmente existiria. Que lugar resta então para um criador? Ela abstrai do movimento. A noção de movimento pressupõe distinguir pelo menos duas coisas: o sujeito que muda ou se move e aquilo que ele se transforma. Quando dizemos que um balão infla, distinguimos o balão da forma esférica cada vez mais dilatada que ele adquire. Mas a matemática abstrai formalmente da quantidade, deixando de lado a quididade do sujeito substancial. Das mudanças na quantidade, então, elas preservam apenas a sucessão de formas e relações, mas não do sujeito em movimento. Portanto, como a noção de objeto em movimento não permanece, a de movimento também não. A descrição físico-matemática da inflação do balão consistirá em relacionar o raio de uma esfera a cada instante da linha numérica do tempo, mas sem considerar a quantidade do balão nem sua aptidão para dilatação. Ao abstrair da substância como sujeito, ela não leva em conta a causa material, a causa eficiente ou a causa final. Apenas a causa formal conta a quantidade e suas propriedades. Embora Platão transponha indevidamente a ordem ideal de sua dialética para a ordem real, o que ele diz é, no entanto, solidamente fundamentado. Os seres criados se distinguem do ser divino não pelo que são, mas pelo que não são, porque têm um ser limitado. Aristóteles também não resolverá completamente esse problema. Santo Tomás o fará apenas distinguindo a essência como princípio potencial do ato de ser. O ser divino é puro ato de ser, sendo por essência, enquanto as coisas criadas têm um princípio potencial que limita o ato de ser, sendo nada mais que a sua essência lhes permite ser. Como podemos ver, a noção de ser em potencial foi fundamental. Mas, evidentemente, embora esse princípio único explique a permanência de um substrato através da mudança, ele não explica a diversidade das coisas, nem a mudança em si. Portanto, desde o início, ao lado deste princípio primordial, houve a necessidade de estabelecer um processo de diferenciação. Anaximandro falará de um processo de separação ou diferenciação de opostos que de alguma forma determina a peiron inicial.
A primeira separação teria sido do quente e do frio, como o primeiro envolvendo o segundo. O quente teria secado o frio, formando finalmente 4 ciclos concêntricos: fogo, quente, ar, frio, água, úmido e terra, seco. Anaxímenes completa a ideia de separação, distinguindo um par de forças cósmicas contrárias, condensação e expansão. A condensação causaria o resfriamento e a expansão, a rarefação, o aquecimento. Do ar rarefeito surge o fogo e o ar condensado, primeiro a água e depois a terra. Como se pode ver, a análise da realidade mutável apresenta o problema do uno e do múltiplo. O uno, que surge na comunidade de todas as coisas, que exige a consideração de um substrato comum, e o múltiplo, que surge na distinção das coisas, que exige a ação de uma certa contrariedade. Os pitagóricos continuaram a reflexão dos milésimos, dedicando especial atenção ao problema da multiplicidade e da oposição dos opostos. Eles relacionaram a oposição fundamental de Anaximandro entre o limitado e o ilimitado, com a oposição entre o vazio e a plenitude, ser e não ser. Segundo Pitágoras, a realidade primordial é pneuma ilimitado, que constitui o ser, fora do qual existe apenas o não ser ou espaço vazio. Dentro do pneuma ilimitado, agido pelo movimento eterno, formou-se um cosmos limitado, pleno, esférico, sem distinção de partes. Esse cosmos é o uno, vivo e dotado de respiração. Mas ao respirar, ele inalou o vazio, que penetrou em seu interior e desintegrou sua unidade, formando coisas cuja natureza é determinada pelo número 1. Mas a força desintegradora do vazio deve ser oposta por outra força unificadora, que estabelece uma unidade sobre a multiplicidade. Esse princípio vinculativo e coordenador era para os pitagóricos a harmonia. Os pitagóricos diziam também que o vazio existe e penetra o próprio universo como se fosse inalado por um sopro infinito, e que é o vazio que delimita as coisas da natureza, como se o vazio fosse o que separa e delimita as coisas sucessivas, e afirmavam que está principalmente nos números, pois o vazio delimita a sua natureza. Empédocles, que viveu de 490 a 430 a.C., era natural de Agrigento, uma colônia dórica fundada na Sicília por volta de 580 a.C. De família nobre, lutou contra a oligarquia, restaurando a democracia, mas acabou exilado, provavelmente morrendo no Peloponeso. Escreveu 2 poemas muito diferentes que deram origem ao enigma de Empédocles, um sobre a natureza e outro sobre as purificações. A lenda mais popular sobre sua morte é que ele se jogou no Etna para ser considerado imortal, mas a farsa foi descoberta porque o vulcão jogou uma de suas sandálias de bronze. Aristóteles não o excluiu de sua física. Um elemento, diz ele, é aquilo que uma coisa é primeiramente composta, enquanto existe nela, esse cor componitur res primo et es in eo. Esses 4 seriam os elementos propriamente ditos, uma vez que, segundo Aristóteles, são as primeiras substâncias corpóreas completas, indivisíveis em partes especificamente diferentes, e nas quais todas as outras substâncias podem ser divididas, uma vez que todos os outros corpos físicos são compostos por uma combinação desses 4 elementos. Esses elementos se distinguem por suas propriedades, que correspondem aos 2 pares de qualidades táteis fundamentais, úmido e seco, frio e quente. Contrários não podem ocorrer no mesmo sujeito, mas as qualidades de um par podem ocorrer com qualquer uma das qualidades do outro par de contrários, a partir do qual há 4 combinações possíveis de qualidades que distinguem os 4 elementos: o fogo é quente e seco, o ar é quente e úmido, a água é fria e úmida, a terra é fria e seca. Esses elementos não podem ser decompostos em outros elementos, mas podem ser transformados em outros, de acordo com um certo conceito cíclico, também retirado de Empédocles. A terra pode se tornar água, a água ar, o ar fogo e o fogo terra. Aristóteles completa a doutrina dos 4 elementos com a das tendências naturais, uma doutrina que, em certo sentido, era anterior. Ele vê que os corpos físicos têm movimentos naturais para cima e para baixo, então devemos distinguir 2 forças opostas que explicam essas tendências, a do pesado e a do leve. O fogo é pesado simpliciter e o ar secundo quid. A terra é pesada simpliciter e a água secundo quid. Além dos corpos compostos pelos 4 elementos e sujeitos a movimentos de translação para cima e para baixo, existem corpos celestes que não são naturais porque são incorruptíveis e estão sujeitos a movimento circular. Aqui vai parecer desconexo, mas lembrando da aula passada, que falamos um pouco dos cientistas do Renascimento, né? E da relação entre ciência e magia que o Renascimento fez ao abandonar o cristianismo e voltar, ficar romantizando o paganismo greco-romano, né? Então, continuando aqui, né? Entre esses mágicos, entre aspas, se destaca Paracelso, Felipe Aurelo Teofrasto Bombast de Hohenheim, que viveu de 1493 a 1541.
Nascido em Einsiedeln, Suíça, e falecido em Salzburgo, onde era médico do arcebispo daquela cidade, ele reformou a medicina introduzindo o uso de compostos químicos e águas minerais, enquanto a medicina clássica se baseava mais em ervas, assim surgiram os iatroquímicos ou químicos médicos. Ele distinguiu 3 mundos, divino ou ideal, celeste ou sideral e terrestre. Em Deus, princípio e fonte de todas as coisas, estava a matéria primordial, que continha o arquéu, as forças vivas, que dariam origem às funções animais, e os 3 elementos que correspondem às 3 pessoas da Santíssima Trindade. O enxofre, que é o que queima nas coisas, o mercúrio, princípio das voláteis e líquidos, e o sal, que são as cinzas ou resíduos terrosos deixados após a combustão. Esses 3 princípios são considerados modelos invisíveis daqueles que conhecemos pelos mesmos nomes e de forma harmoniosa, unidos aos 4 elementos corpóreos, fogo, ar, terra e água, constituem a matéria corpórea. Abre aspas. Como médico, ele tem o mérito de ter proclamado a necessidade da observação da experiência, em vez de se ater apenas às teorias. Também vale a pena mencionar Jean-Baptiste von Helmont, que viveu de 1577 a 1644, que, enquanto professor de cirurgia em Louvain, abandonou a medicina clássica e se dedicou à alquimia, imitando Paracelso. Abre aspas. Seu método consiste em uma mistura de empirismo e iluminação mística, combinando seus experimentos químicos com alertas recebidos durante o sono. Fecha aspas. No entanto, abre aspas, ele possui méritos notáveis como químico, realizou experimentos com gases, diferenciando-os do ar atmosférico. A ele são atribuídas a descoberta do ácido sulfúrico, dióxido de carbono, deutóxido de nitrogênio, ácido clorídrico ou gás salino, a acidez do suco gástrico e um termômetro de água que subia e descia. Fecha aspas. Justa Temperamentio Ambientis. No início do século XVI, teve início a ascensão do método puramente experimental, proclamado por Telésio, que viveu de 1509 a 1588, pelo desenfreado Campanella, que viveu de 1568 a 1639, e Francis Bacon, embora ainda fosse praticado de maneira pouco científica. Na segunda metade do século XVII, o médico, economista e químico alemão Johann Joachim Becher notou que, quando a matéria orgânica queimava, um material volátil parecia emergir da substância e relacionou isso às ideias de Paracelso sobre enxofre. Seu discípulo, Georg Ernest Stahl, chamou esse componente inflamável da substância de flogisto e o tornou o ponto central de sua teoria, que sobreviveu nos círculos químicos por mais de um século, explicando assim a combustão e a oxidação dos metais. Nessa época, observou-se também que algumas substâncias reagiam mais facilmente com certos compostos químicos do que com outros, e tabelas de afinidade foram desenvolvidas, o que tornou possível prever muitas reações químicas antes mesmo de serem experimentadas em laboratório. Todos esses avanços levaram à descoberta de novos metais, seus compostos e reações no século XVIII. Métodos analíticos qualitativos e quantitativos começaram a ser desenvolvidos, dando origem à química analítica. Henry Cavendish isolou o ar inflamável, hidrogênio. Joseph Priestley descobriu o oxigênio, percebendo que era um dos principais componentes do ar envolvidos na combustão e na respiração animal. No entanto, foi um francês, Antoine de Lavoisier, quem compreendeu a natureza da oxidação e lhe deu o nome de oxigênio, ou elemento formador de ácido. Óxido significa ácido em grego. Lavoisier definiu elementos como aquelas substâncias que não podem ser decompostas em outras substâncias por meios químicos. Ele substituiu os antigos nomes alquímicos pelos usados hoje e, usando a balança de laboratório para dar precisão quantitativa ao seu trabalho, abriu caminho para a aceitação da lei de conservação de massa. Ele também ajudou a fundar o primeiro periódico químico. Tinha uma mente brilhante, mas a perdeu na guilhotina da Revolução Francesa em 8 de maio de 1794. Nota: a lei química que afirma que as propriedades de todos os elementos são funções periódicas de suas massas atômicas foi desenvolvida independentemente por 2 químicos, em 1869 pelo russo Dmitry Leiev e em 1870 pelo alemão Julius Lothar Meyer. A chave para o sucesso de seus esforços foi entender que as tentativas anteriores haviam falhado porque ainda havia um certo número de elementos a serem descobertos e lacunas tinham que ser deixadas para esses elementos na tabela. Por exemplo, embora não houvesse um elemento conhecido até então como a massa atômica entre a do cálcio e a do titânio, Mendeleev deixou um lugar vago em sua tabela periódica. Esse lugar foi posteriormente atribuído ao elemento escândio, descoberto em 1879, que possui propriedades que justificam sua posição nessa sequência. A descoberta do escândio foi apenas parte de uma série de verificações das previsões baseadas na lei periódica e na validação da tabela periódica que acelerou o desenvolvimento da química inorgânica. A tabela periódica passou por 2 grandes avanços desde sua formulação original por Mendeleev e Meyer. A primeira revisão estendeu o sistema para incluir uma nova família de elementos. Esse grupo compreendia os 3 primeiros elementos dos gases nobres ou inertes, argônio, hélio e neônio,
descobertos na atmosfera entre 1894 e 1898 pelo matemático e físico britânico John William Stuart Heilig e pelo químico britânico William Heilig. O segundo avanço foi a interpretação da causa da periodicidade dos elementos em termos da teoria de Bohr, de 1913, sobre a estrutura eletrônica do átomo. Fecha a nota. Voltando aos antigos filósofos gregos, natural de Clasômenas, colônia na Ásia Menor fundada por refugiados de Mileto, Anaxágoras foi o primeiro filósofo a abrir uma escola em Atenas, frequentada pela aristocracia. Interessava-se por ciência, sem preocupações morais ou religiosas. Colocou a contemplação como objetivo de vida. Quando lhe perguntaram por que havia nascido, respondeu: contemplar os céus e a ordem do cosmos, por meio da qual se alcança a liberdade. Gozava de grande reputação como físico, matemático e astrônomo. Foi acusado de assebaia, ou impiedade, por negar a divindade do Sol e da Lua. Teve que fugir, refugiando em Lâmpsico, onde morreu em 428 a.C. Os lampsacenos ergueram 2 altares em sua homenagem, um dedicado à verdade e outro à mente. No século XVI, distanciando do neoplatonismo e com uma orientação mais voltada para a nova física experimental, temos o naturalismo animista ou panpsiquismo de Bernardino Telésio, que viveu de 1509 a 1588, e Tomás Campanella. Telésio nasceu em Cosenza, perto de Nápoles, era médico e nutria também a versão aristotelismo que lhe foi atribuído o epíteto de Giugulatore della Dottrina Peripatética. Fundou a Academia Constantina, hoje telesiana, para as ciências naturais em Cosenza, que se tornou um centro do anti-aristotelismo. Defendia um método experimental e afirmava que os princípios que o explicavam não deveriam ser buscados nas estrelas, mas na própria natureza. Propôs 3 princípios, um passivo, matéria inerte, e 2 ativos e incorpóreos, o calor que provém do Sol e o frio que provém da Terra. Deus é o autor do calor, que constitui a essência de todas as coisas, do próprio céu e das estrelas. O frio restringe-se à Terra, de onde se origina. Tanto o calor quanto o frio têm sensibilidade e todas as coisas as têm. Omnia sensiunt, o que explica por que um não destrói o outro. Não há diferença essencial, além de uma de grau, entre a vida dos animais e das plantas. E as propriedades dos minerais também são fenômenos vitais. O mundo é um imenso animal vivo, animado pelo espírito universal. Leibniz nega a identificação cartesiana entre substância e extensão e, à sua maneira, recupera as formas aristotélicas. Apenas a matéria inerte é identificada com a extensão, mas as coisas não são inertes ou passivas. Tudo que existe tem uma certa atividade ou força, dinamis, e ele identifica a força com a forma. A forma para Leibniz não é, como para Aristóteles, o primeiro princípio do ser e somente posteriormente da atividade, mas sim a própria atividade. Além disso, como toda forma que tem sua própria atividade deve ser considerada viva, Leibniz, juntamente com os panpsiquistas, acreditava que tudo tem vida e razão. Mas para chegar à ideia que ele tinha dos princípios das coisas, devemos levar em conta seu logicismo e a sua invenção do cálculo diferencial. Como, para calcular, por exemplo, o impulso vital de um corpo, é necessário fazer a soma integral da força vital de cada ponto pelo diferencial do volume, uma partícula infinitamente pequena de extensão. Leibniz transfere essa ideia matemática para a realidade e afirma que cada coisa é composta de infinitas mônadas, ou unidades, inextensas, porque toda extensão é divisível e a mônada é indivisível, mas cuja essência é a forma, ou dinamis, totalmente simples e, portanto, imutável, porque só o que é composto pode mudar. Essas mônadas são os verdadeiros átomos da natureza, em uma palavra, os elementos das coisas. Leibniz, novo sistema da natureza e da comunicação das substâncias. O naturalista, dissemos, é aquele que identifica a natureza acima de tudo com a inteligência, isto é, ele ou ela coloca a inteligência como o princípio intrínseco das coisas que sempre as organiza de maneira ótima. Defender a inteligência como princípio ordenador de todas as coisas é defender o propósito nos processos naturais, porque o fim é o bem e o ótimo para cada coisa e para o todo das coisas. O naturalista é então um teleólogo, ou seja, que significa fim, já que a teleologia é a ciência que estuda a finalidade das coisas, Como Platão, também nós somos entusiasmados com essa ideia, mas vemos que todos, ou quase todos, acabam sustentando um animismo, ou alma universal, ou um panpsiquismo, que tudo tem alma, não apenas aqueles que aderem ao neoplatonismo, mas também aqueles que aderem ao racionalismo, e isso não nos entusiasma mais tanto. Demócrito resolve o dilema de Parmênides, adicionando 2 outros princípios à esfera compacta do ser, material, pleno e indistinto, o grande vazio e o movimento eterno. O vazio, impulsionado pelo movimento, penetrou o ser, desintegrando-o em infinitos corpúsculos indivisíveis. O vazio é o não-ser em relação ao ser, mas não é o não-ser absoluto de Parmênides.
Em vez disso, ele existe como algo real, tendo a função de desintegrar o ser, separar os átomos uns dos outros, tornar o movimento possível e também indicar o lugar das coisas. A causa, então, da diversidade das coisas é, por um lado, a maior ou menor proporção na mistura de vazio e átomos e, por outro lado, a figura de cada átomo, juntamente com a posição e a ordem relativas entre um e outro. Os corpos são gerados e corrompidos pela agregação e desintegração de átomos, que são em si mesmos indestrutíveis e inalteráveis. O movimento dos átomos, cuja origem Demócrito não explica, é governado por uma necessidade cega, sem inteligência a propósito, automática. Demócrito produziu a forma mais séria do materialismo antigo. O ser é reduzido ao ser material. Tudo o que existe, incluindo a alma humana, é um agregado de átomos materiais. Nenhuma causa extrínseca influencia a formação desses agregados. O movimento é reduzido à mudança local. Ele influenciou Pirro, que viveu de 265 a 270, e Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C. Abre aspas. A base ontológica da filosofia epicurista, essencialmente materialista, sensionista e empirista, vem do atomismo de Demócrito. Fecha aspas. Nos séculos 10 e 11 d.C., Bolos de Mendes, um egípcio, reproduziu as doutrinas pitagóricas e atomistas, embora com falta de escrúpulos em falsificar textos. Vemos o atomismo apoiado, por exemplo, pelos muçulmanos ortodoxos ou Assari, no século X, reagindo contra os mutazilis mais intelectuais para dar a Allah a liberdade de fazer o que ele quiser. Abre aspas, para estabelecer o voluntarismo divino e a indeterminação absoluta do mundo físico, Abu Bakr, um discípulo de Assari, adotou o atomismo como sua base filosófica. O mundo foi criado por Deus a partir do nada. Os corpos são compostos de átomos materiais, invisíveis, de cujo agrupamento resultam todas as substâncias. Os átomos não são eternos, mas criados por Deus, que lhes impõe leis, segundo as quais se agrupam ou se separam em corpos. Cada átomo, para existir, precisa ser dotado de um acidente. Os acidentes são opostos entre si, da vida à morte, do bem ao mal. Acidentes opostos não podem coexistir no mesmo sujeito, mas podem suceder-se nele. Átomos e acidentes agrupam-se aleatoriamente. Nada é determinado, tudo é contingente e fortuito. Na maioria dos casos, existe uma espécie de costume na natureza, mas Deus pode alterá-los quando quiser. Para enfatizar ainda mais o indeterminismo, eles negaram o princípio da causalidade. Não há ordem ou relação de causa e efeito. Todos os fenômenos dependem da vontade arbitrária de Deus, que pode mudá-los e modificá-los à vontade. Para encontrar o atomismo, portanto, entre os latinos, devemos esperar pela reação anti-escolástica do século XIV, já chamada em sua época de Via Moderna, com a qual se iniciou com o declínio do cristianismo. Nicolau de Autrecourt, ou Utricurria, que viveu de 1300 a 1350, submeteu a escolástica e o aristotelismo a críticas exageradas. Ele não admitia nenhuma certeza, além da fé sobrenatural, da evidência do princípio da identidade e do testemunho dos sentidos, embora este último apenas mostre as aparências das coisas e não suas essências. Em 1346, suas obras foram condenadas à queima pública, o que ocorreu em Paris em 25 de novembro. A condenação a que foi submetido e muitas de suas expressões, que parecem um antegozo de outras de Hume e Kant, levaram-no a ser descrito como cético, empirista e fenomenalista. Ele foi chamado de Hume medieval. Autrecourt renova a teoria atômica, quase esquecida durante a Idade Média após a escola de Chartres. Ele rejeita a noção aristotélica de substância e a teoria ilemórfica. Lembrando que a teoria ilemórfica, ou ilemorfismo, é a noção que existe matéria e forma, Não há mutações substanciais. Para explicar as mutações dos corpos, não é necessário supor uma mudança de formas. Existem apenas átomos, corpora, atomalia e movimento local. In rebus naturalibus non est nisi motus localis. Os corpos resultam do agrupamento de átomos e são destruídos quando se separam. O corpo humano resulta de agrupamento de átomos que juntam-se e juntam-se novamente e separam-se infinitamente muitas vezes. Mais uma nota. A escola de Chartres floresceu na primeira metade do século XII. Thierry de Chartres tentou harmonizar o Gênesis ad litterum com a física e metafísica, baseando-se não na física de Aristóteles, que ainda não era conhecida, mas no comentário de Calcídio ao Timeu de Platão. Embora não definisse estritamente o atomismo, considerava que a Terra e a água eram compostas de partículas móveis dotadas de momento. O caráter mecanicista dessa explicação é bastante notável. Assim, no século XII, e ligadas ao movimento platônico, surgiram tendências mecanicistas que reapareceram no século XIV, quando o aristotelismo no século XIII encerrou sua trajetória.
A famosa teoria do impulso, dada aos corpos em movimento, ímpeto, considerada uma descoberta do ockhamismo padiano do século XIV, parecia a Thierry de Chartres uma explicação completamente natural do estado dos corpos em movimento. O Wilson, História de la Filosofia Medieval, Gredos, página 254. Quanto aos físicos atomistas do século XVII, abre aspas, seu valor científico é pequeno ou inexistente. Inspiram-se antes por um conceito matemático e quantitativo de espaço e matéria que considera constitutivamente compostos de corpúsculos indivisíveis correspondentes a pontos inextensíveis, com os quais tentam suplantar as formas aristotélicas. Fecha aspas. 1. O mais proeminente é Pierre Gassendi, um ferrenho inimigo de Aristóteles, com uma mentalidade físico-matemática inclinada às novas ciências dos modernos, entre aspas, como Telésio, Campanella, Bacon, Kepler e Galileu. Ele se entusiasmava com a simplicidade e a clareza de Copérnico e, pelas mesmas qualidades, adotou as teorias atomista e mecanicista de Epicuro e Demócrito, embora as cristianizasse com um toque espiritualista e finalista. Gassendi rejeita a plenitude dos escolásticos e os turbilhões de Descartes. Para que haja natureza, é necessário que exista um espaço vazio e a matéria. Os princípios constituintes dos corpos são átomos, espaço e movimento. Espaço-tempo são duas entidades reais, res verae, seu enria, realia, eternas, incriadas, absolutas, infinitas, incorpóreas e imutáveis. Não são corpo nem espírito, substância nem acidente, mas são indispensáveis para que os corpos existam. O espaço não é uma ficção do nosso espírito, mas uma entidade real e imóvel dotada de 3 dimensões. O tempo é igualmente uma entidade real e ilimitada que se desenvolve uniformemente. Nada vem do nada e nada retorna ao nada. Para que os corpos existam, deve haver uma matéria primeira, prima matéria, comum e idêntica a todos os corpos. A matéria foi criada por Deus no espaço vazio. Não tem determinação nem qualidade. Os 4 elementos de Empédocles não existem, nem os quais os alquimistas, sal, enxofre, mercúrio e terra. Os átomos são formados a partir de matéria, que são corpúsculos minúsculos, sólidos e indivisíveis, mas com magnitude e peso. Não são pontos matemáticos, pois matematicamente a matéria é infinitamente divisível, mas fisicamente ela atinge um ponto indivisível. Os átomos têm várias formas, como visto nos cristais. Seu número é muito grande, mas não infinito. A diferença entre eles são quantitativas, magnitude, densidade, peso, leveza, que são as qualidades primárias. Mas as qualidades secundárias, cor, cheiro, luz, etc., não existem fora do sujeito. Os átomos estão em constante movimento e seu agrupamento resulta em corpos. Entre os átomos existe um vácuo, sem o qual o movimento e a compressão dos corpos seriam impossíveis. O movimento é real e consiste na passagem de um lugar para o outro. Se não houvesse vácuo e tudo estivesse cheio, entre aspas, o movimento seria impossível. Tudo estaria parado ou todo o universo seria movido pelo movimento da menor partícula de matéria. Mais uma nota, né? Pierre Gassendi, que viveu de 1592 a 1655, filósofo e acadêmico francês, nasceu em Champtercier, perto de Digne, e estudou em Digne e nas universidades de Aix, em Provence e Avignon. Em 1617 foi nomeado professor de filosofia ocidental na Universidade de Aix e Provence. Nos anos seguintes, lecionou, viajou para Flandres e Holanda e se dedicou a estudos em ciência e filosofia. Em 1634 foi nomeado reitor da Catedral de Digne e em 1645 tornou-se professor de matemática no Colégio Real de Paris, aposentando-se em 1648. Como filósofo, Gassendi ficou conhecido inicialmente por seus ataques à teoria de Aristóteles. Ele também se envolveu em uma controvérsia com o filósofo francês René Descartes sobre a natureza da matéria. Em 1647, seu De Vita et Moribus Epicuri, sobre a vida e o caráter de Epicuro, foi publicado, seguido 2 anos depois por outras 2 obras sobre o filósofo grego. Considera-se que as teorias de Gassendi abriram caminho para a estruturação dos métodos empíricos modernos, antecipando o filósofo inglês John Locke e o francês Etienne Bonnot de Condillac. Ele foi o principal responsável pelo renascimento do interesse pelo epicurismo nos tempos modernos. Seu trabalho científico desenvolveu-se principalmente nas áreas de astronomia e cartografia. Fim da nota. Uma descoberta que forneceu o suporte inicial para tal teoria atômica foi a descoberta do vácuo, realizada por meio de experimentos de Torricelli, que viveu de 1616 a 1647, do próprio Gassendi, e de Pascal, que viveu de 1623 a 1662. Ainda mais influente foi o desenvolvimento da teoria cinética dos gases e o sucesso da matemática aplicada em todos esses experimentos. Por exemplo, o irlandês Robert Boyle, que viveu de 1627 a 1691, considerado um dos pais da química moderna, também desenvolveu uma teoria atômica da matéria baseada em numerosos experimentos. Abre aspas.
Com Boyle, iniciou-se a transição do atomismo do plano filosófico, em que se originou e se desenvolveu para o plano científico, no sentido atual do termo, fecha aspas. Mais uma nota, em 1646, Pascal tomou conhecimento dos experimentos de Torricelli com barômetro e, em colaboração com Pierre Petit, reconstruiu os experimentos com vários líquidos e recipientes. Com os repetidos experimentos em Puy-de-Dôme, Notre-Dame de Paris e Saint-Jacques de la Boucherie, em 1648, conformou-se sua tese de que a natureza não tem horror ao vácuo, mas se esforça para evitá-lo. Isso é corroborado por seus escritos Récit de la grande expérience de l'équilibre des liquides, de 1648, e pelo prólogo de um tratado sobre o vácuo, Abrégé donné par adelantado de uns plus grand traité sur le même sujet. Posteriormente, ele retornou ao mesmo assunto em Traité de la pesanterie de la masse d'air e de l'équilibre des liquides, de 1651 e 52, publicado em 1663. Neles, formulou sua lei de que a pressão de um líquido é transmitida com a mesma intensidade em todas as direções. Suas teorias sobre o vazio desagradaram a Descartes, que escreveu a Huygens, dizendo: "Parece-me que o jovem autor desse livro tem muito vazio na cabeça e está com muita pressa." Fecha aspas. E fim da nota. Mas o estabelecimento definitivo da teoria atômica da matéria ocorreu quando ela explicou com sucesso o que era observado em experimentos químicos. Já no início do século XIX, John Dalton demonstrou que os elementos se combinam em compostos de acordo com proporções determinadas. Ele explicou esse fenômeno com sua teoria atômica. Toda substância simples é composta de partículas minúsculas, os átomos indivisíveis e iguais, que se combinam com de outras substâncias relacionadas. Ainda pensando em estar praticando filosofia, apresentou sua teoria como um sistema de filosofia química em 1808, e Amadeu Avogadro completou suas observações, distinguindo claramente entre átomos e moléculas. O estudo do tamanho e da massa dos átomos, que foi avidamente seguido ao longo do século XIX, foi capaz de determinar certas diferenças fixas de massa entre elementos e até mesmo entre átomos do mesmo elemento químico. Isótopos, né? Mais uma nota. Mariotte, a lei da física conhecida como Lei de Boyle-Mariotte. Essa lei afirma que, a uma temperatura constante, a pressão e o volume de um gás são inversamente proporcionais. No campo da química, Boyle observou que o ar é consumido no processo de combustão e que os metais ganham massa quando oxidados. A diferença entre um composto e uma mistura, e formulou sua teoria atômica da matéria com base em seus experimentos de laboratório. Em sua obra, O Químico Cético, de 1661, Boyle atacou a teoria proposta pelo filósofo e cientista grego Aristóteles de que a matéria é composta de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Ele propôs que minúsculas partículas de matéria primária se combinam de várias maneiras para formar o que ele chama de corpúsculos e que todos os fenômenos observáveis são o resultado do movimento e da estrutura dos corpúsculos. Fim da nota. Essas descobertas foram acompanhadas por pesquisas sobre a natureza da eletricidade e do eletromagnetismo. Os experimentos de William Crookes, que viveu de 1832 a 1919, e Johnston Stanley, que viveu de 1826 a 1919 com raios catódicos, raios emitidos pelo cátodo de um tubo de vácuo que causam fluorescência no vidro, levaram à convicção de que não eram ondas eletromagnéticas, mas partículas de eletricidade que esse último chamou de elétrons. Jean Perrin, que viveu de 1870 a 1942, demonstrou que eles têm carga negativa. Joseph Thomson, que viveu de 1856 a 1941, verificou que todos os metais possuem elétrons e propõe a hipótese de que eles fazem parte de seus átomos que, com sua carga negativa, equilibrariam a carga positiva do restante do átomo. Assim nasceu o primeiro modelo atômico em 1897. Por fim, a descoberta da radioatividade levou à conclusão de que o átomo, ou seja, não a partícula indivisível e definida, era composta de partículas inferiores. Rutherford então propôs um modelo de átomo com um núcleo que concentrava a massa, com prótons e elétrons positivos orbitando ao seu redor. Essa hipótese foi corrigida pela teoria quântica de Niels Bohr em 1913 e pela mecânica ondulatória de Louis de Broglie, que viveu de 1892 a 1987. O mecanicismo, em nosso entendimento, caracteriza-se pela natureza de seus princípios e, mais profundamente, por uma certa intenção. A explicação mecânica coloca como princípios materiais das coisas suas partes integrantes, entendida como os corpos elementares completos na ordem substancial. E os princípios ativos que intervêm na composição das coisas e dos processos naturais são exclusivamente as propriedades desses mesmos corpos elementares. Outros princípios norteadores, como o amor e o ódio de Empédocles ou o entendimento de Anaxágoras, não aparecem. Em que ponto falará mais da necessidade, que resulta da intervenção dos princípios acima mencionados, ou também do acaso, que nada mais é do que o reverso da necessidade cega? Mas a intenção profunda do mecanicismo é evitar o envolvimento de princípios finalistas na explicação da natureza, isto é, princípios que implicam a intencionalidade de um fim.
Animistas ou panpsiquistas, por exemplo, estão nos antípodas do mecanicismo ao colocar em todas as coisas certos princípios, almas ou psiques, que direcionam os processos naturais para um fim preconcebido. O mecanicismo, dissemos, entende as coisas naturais à maneira de artefatos humanos, e nesses, embora um certo propósito possa ser descoberto no uso a que se destinam, a intenção finalista não está propriamente no dispositivo, mas no artesão. Cada parte do automóvel funciona de acordo com as suas próprias qualidades e o resultado final decorre cegamente da concatenação das atividades das partes. O mecanicista sente que todo princípio finalista não é material, mas espiritual, porque a intenção do fim é algo próprio da inteligência e, portanto, parece que ele não deve intervir na explicação física. Assim, seja ele um materialista convicto como Demócrito, ele nega o imaterial, explicando os processos espirituais como apenas mais um mecanismo, ou seja ele um cristão como Descartes, ele a separa, considerando a natureza como um mecanismo construído por Deus e operado por anjos e humanos. Os humanos, por sua vez, são explicados como uma máquina corporal conduzida por um piloto espiritual. O mecanicismo, portanto, é fundamentalmente um antiteleologismo. E o que dizer do mecanicismo estrito? Como se pode deduzir do que foi dito, pode haver, e de fato houve, várias formas de mecanicismo. A primeira, dissemos, é o antigo atomismo de Demócrito. Mas temos um mecanicismo rígido moderno, não necessariamente atomístico, mas ainda matematizante, com Galileu, Descartes e Newton. Esse mecanicismo moderno inicial se caracteriza por reduzir as características dos corpos elementares à extensão, massa e movimento local, negando a realidade das qualidades sensíveis. O mecanicismo reaparece com Galileu Galilei, que veio de 1564 a 1624. Este último, mais cientista do que filósofo, rejeita, por considerá-lo impossível, o conhecimento das essências. Abre aspas, tenta imprimir a essência, não é menos impossível, fecha aspas, conhecer apenas os acidentes. Abre aspas, a forma, o motor, a forma, a grandeza, a opacidade, a mutabilidade, a produção e a dissolução, fecha aspas, são propriedades quantitativas ligadas à quantidade. A razão para se concentrar nesse aspecto da realidade é que ele concebe o universo como um livro escrito em linguagem matemática e suas características são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Consequentemente, ele rejeita as qualidades sensíveis, que são apenas nomes, ou seja, um nominalista, Abre aspas. Penso que esses sabores, cheiros, etc., não passam de puros nomes. E confesso nunca ter compreendido as mudanças substanciais. Não sou capaz dessa transmutação sustentável. Tudo que é físico se explica mecanicamente por mudanças nos lugares das partes. Abre aspas. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, analisa a ideia de corpo de forma clara e distinta, descobrindo que ela não nos diz que seja uma coisa dura ou pesada ou colorida, mas apenas uma resistência in longum latum et profundum, fecha aspas. Portanto, a natureza dos corpos, entre aspas, reside na extensão que ele identifica com a quantidade geométrica, quam geometriae quantitatem vocant et prot objectum suarum demonstratum assumunt. Além disso, ele reduz toda modificação material ao movimento, omnis materia variatio pendet a moto. Estamos em plena mecanização, não a qualidades, ut lumen, cores, sonem, odores, sapores, calor et frigos. Ele nega a existência de átomos, partículas, materiais indivisíveis. Non posse ut atomi sive materia partes est natura sua indivisibilis existente. Pois a extensão geométrica é sempre divisível, enquanto o átomo espaço clássico é indivisível. Por outro lado, o atomismo defende a existência do vazio. Mas se a extensão é a essência dos corpos, como pode haver espaço extenso sem matéria corpórea? Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, também foi um cientista, apesar do título de sua obra fundamental, Philosophia Naturalis Principia Mathematica, de 1723. Ele era um mecanicista, rejeitou formas e qualidades substanciais, proclamou que os fenômenos naturais podem ser explicados matematicamente, partes mínimas estendidas e duras e impenetráveis imóveis, e viribus inertia praedictas. Et hoc est fundamentum philosophiae totius. Notemos que em sua época a filosofia não se distinguia da ciência. Mecanicismo amplo. Descobertas subsequentes sobre a natureza da matéria nos forçaram a abandonar essas explicações simples, exigindo que reconhecêssemos várias propriedades em partículas elementares, como as forças eletromagnéticas e nucleares. Mas aqueles que buscam explicar tudo por meio da simples combinação físico-química de partículas não são menos mecanicistas do que aqueles que se antecederam. Mecanicismo em sentido amplo é fisicalismo, que se limita exclusivamente às forças que operam no inorgânico, seja a vida orgânica isoladamente ou, em sua forma mais radical, materialista, toda a vida, incluindo a vida espiritual. Uma forma especial de mecanicismo é a teoria mecânica da vida, orgânica, que rejeita um princípio supramaterial da vida
para explicar a vida orgânica. A teoria mecânica, no sentido histórico da palavra, explica toda a vida orgânica por forças mecânicas. Sua coordenação para dar origem a uma máquina era frequentemente atribuída à ação planejada do Criador, da mesma forma que a representação de Deus como engenheiro da máquina do mundo era difundida durante o Iluminismo. Mecanicismo cibernético. Um último recurso do mecanicismo, em sua luta contra a finalidade, é a explicação da sensibilidade animal e até mesmo da inteligência humana por meio de sistemas de feedback negativo usados para o controle automático de dispositivos. Por exemplo, se um ambiente deve ser mantido a uma determinada temperatura em tensão, um sensor de temperatura é instalado, conhecimento, e comparado com a temperatura necessária, julgamento. Se for mais alta, uma geladeira é ligada automaticamente, e se for mais baixa, um aquecedor é ligado automaticamente. Decisão prática. Este é um mecanismo que parece funcionar inteligentemente, julgando as circunstâncias de acordo com um propósito pré-determinado, mas ainda é um mecanismo que se explica pelas propriedades de suas partes integrantes. Este é um mecanismo cibernético. Heráclito é o pai da explicação dinâmica da realidade. O termo dinamismo vem de uval, isso aqui é em grego, não vou saber pronunciar, que significa potência, poder, potência ativa, força para vir a ser, mover-se ou agir. Dinâmico, então, refere-se à força ou poder, especialmente aquilo que o exerce, movendo a si mesmo ou movendo o outro. Dinâmico se opõe ao estático, que vem de estacionário, parado, na qual se forma aquilo que tem a capacidade de parar. Estático não é propriamente o imutável, aquilo que por sua própria natureza nada tem a ver com o movimento, mas sim o repouso daquilo que poderia se mover. O que chamamos, então, de uma explicação dinâmica da realidade? O termo é muito amplo e poucos sistemas físicos escapariam do apelido de dinamista. Como veremos, Aristóteles e os escolásticos, em geral, defendem um certo dinamismo. Abre aspas. Os escolásticos defendem o dinamismo da forma, pois a forma não apenas atribui ao seu sujeito um ser estático, mas também lhe confere força e ordem para um fim a ser alcançado, dotando-o assim de apetite e atividade. Fecha aspas. Os autores que tratam do dinamismo também não são muito precisos. Chamaremos de dinamistas aqueles que, como Heráclito, assumem que o movimento afeta todo o ser das coisas, de modo que não deixam nada permanente que possa ser considerado o sujeito do movimento. A própria substância das coisas torna-se mobilidade e atividade, ou melhor, não há substância, porque esta é entendida precisamente como aquilo que substate o estático e permanente por trás da mudança. Entre os modernos, Leibniz é geralmente considerado o primeiro a sustentar um dinamismo cosmológico. É verdade que ele às vezes fala de suas mônadas inextensas e imateriais como se fosse um princípio da atividade pura. Abre aspas, ao mecanismo cartesiano, Leibniz opõe o dinamismo absoluto. Substâncias ou mônadas são essencialmente força e atividade. Para expressar isso, ele recorre à terminologia escolástica, interpretando o binômio extensão-força, pelo qual ele acredita ser equivalente matéria e forma. Dessa forma, ele atribui à matéria o sentido cartesiano de extensão e passividade, e à forma seu próprio sentido de força, dinamis e atividade. Fecha aspas. Mas, embora suas mônadas sofram de uma grave falta de consistência ontológica, ele as considera, ainda assim, sujeitos de movimento e atividade. Além disso, Leibniz mantém a finalidade, que dificilmente tem lugar em um sistema estritamente dinâmico, visto que o fim é pelo menos uma tendência a um término estático que põe fim ao movimento. É por isso que não acreditamos que seu sistema seja um sistema dinâmico no sentido mais estrito que estamos considerando aqui. O comportamento ondulatório das partículas elementares, especialmente considerado na física quântica, e a suposta equivalência entre massa e energia da equação de Einstein, E igual a mc², proposta pela teoria da relatividade, dão origem a muitos cientistas que se tornam metafísicos para sustentar posições dinâmicas sobre a realidade. Todas as outras visões reconhecem, em menor ou maior grau, a multiplicidade de seres e a evidência da mudança. Mas entre elas, outra distinção deve ser feita, pois algumas buscam a explicação da multiplicidade e da mudança em princípios exclusivamente extrínsecos aos próprios seres móveis que são oferecidos em nossa experiência. Essas visões negam, ou pelo menos omitem, a natureza, que é, como dissemos, um princípio intrínseco da mudança. Essas opiniões são de dois tipos, superrealistas ou nominalistas, ou também podem ser chamadas de teológicas ou subjetivistas. O protótipo da explicação superrealista ou teológica é o de Platão. Sem negar completamente a realidade dos seres em movimento, ele propõe apenas princípios imóveis e divinos para explicá-los. Chamamos-lhes superrealista porque busca alcançar imediatamente uma realidade superior às coisas corpóreas e sensíveis, ignorando que nada conhecemos, exceto pela abstração dos sentidos. E também a chamamos de teológica porque implica um abuso do recurso ao princípio divino das coisas. A explicação teológica é uma questão completamente diferente que deve necessariamente completar a explicação puramente física ou natural.
Com isso, afirmamos que essa explicação se torna falsa na medida em que se torna única e absoluta, mas é verdadeira se for considerada como parte da explicação completa, juntamente com o que a filosofia da natureza explica. Além disso, é a parte maior e mais certa. Em certo sentido, o atomismo prevalece como um fato da experiência, pois hoje não se pode negar que as substâncias têm mínimos muito pequenos, embora também seja claro que esses mínimos não são átomos, isto é, indivisíveis. A física matemática é aquela que não admite outra explicação da realidade física além da matemática, ou pelo menos a considera a última e mais fundamental. Para ela, as noções físicas serão mais claras e evidentes na medida que forem mais imediatamente contáveis. Portanto, as noções primárias das quais as outras dependem serão aquelas que podem ser imediatamente identificadas com um número. Os dois princípios fundamentais da física matemática são, portanto, o espaço e tempo. E das outras noções e processos, tentar-se-á dar uma definição ou descrição matemática em relação a essas duas medições primárias. Se esses são os primeiros princípios, a noção mais próxima é a de movimento local, definido pela velocidade como uma função do espaço em relação ao tempo. V igual F, D, dt. E outra noção que imediatamente se segue é a da aceleração, entendida como a variação da velocidade como uma função do tempo. A igual dv dt. Uma velocidade constante em relação ao tempo é definida, v igual di dt, e uma aceleração constante é definida como a igual dv dt. Reduzindo a aceleração para as primeiras e a mais claras noções do espaço e tempo, temos a igual 2di sobre dt2, onde a velocidade inicial é assumida como zero. Isso aqui é só o que ele tenta fazer a notação de derivada, né? Só que fica um pouco esquisito no livro. Mas a notação de derivada é clássica, né? De aceleração e velocidade. Esses desenvolvimentos correspondem ao que é conhecido como cinemática, um ramo da nova física que considera o próprio movimento. Entende-se por dinâmica as causas do movimento, que são fundamentalmente duas, força e massa. A força é um princípio ativo que causa a aceleração de um corpo. Quanto mais a força aplicada a ele, maior a aceleração que ele adquire. A massa é entendida como um princípio passivo, uma resistência à mudança de velocidade. Quanto mais massa um corpo tem, mais é difícil acelerá-lo ou desacelerá-lo. A segunda lei de Newton define que uma aceleração experimentada por um corpo é diretamente proporcional à força aplicada a ele e inversamente proporcional à sua massa. A igual a F sobre m. Mas aqui ocorre uma distorção lógica na inteligibilidade da física matemática, pois as noções de força e massa, que são evidentemente imitativamente anteriores, visto que são causas de mudança na velocidade, aparecem na explicação matemática como epistemologicamente posteriores, uma vez que continuam a ser definidas em termos de espaço e tempo por meio da aceleração. Vamos apenas apontar o início desse erro fatal. Como vimos ao estudar o dilema quantidade, a razão da medida revela co-ad nos a noção de quantidade. Medida nada mais é do que aquilo pelo qual se conhece a quantidade de uma coisa. Mas em si mesma, a medida é posterior à quantidade, pois nada mais é do que uma certa relação fundada na quantidade. Portanto, para esclarecer cientificamente a noção de medida espacial, devemos começar definindo quantidade como um acidente da substância e, em seguida, explicar a relação da medida em relação a uma determinada unidade. Isso se aplica à medida espacial, que é uma noção muito evidente e primária. Mas a distorção se torna muito maior com o tempo, entre aspas. Porque, como Aristóteles mostra em sua física, o tempo é a medida do movimento e o movimento, por sua vez, depende da quantidade. Portanto, uma física verdadeiramente científica define primeiro a quantidade, depois o movimento e, por fim, o tempo, que é uma noção difícil de entender, visto que tem uma existência imperfeita, visto que do tempo existe apenas o instante. Tanto que até mesmo os filósofos tomistas consideram erroneamente o tempo como uma noção de razão. Que clareza pode proporcionar uma suposta ciência cujo primeiro princípio, do qual todas as outras noções que utiliza derivam sua luz inteligível, é muito posterior na ordem entitativa e tem uma essência tão difícil de acessar devido à sua falta de consistência ontológica? Se somarmos a isso a crítica que fizemos ao pitagorismo, onde apontamos que a consideração matemática se considera apenas na causa formal, em termos de quantidade, deixamos de lado todas as outras causas, podemos ter uma ideia de sua pobreza intelectual. Na física mecanicista, então, cada nova forma, alcançada após uma mudança, é explicada pela combinação dos elementos mentais como uma causa material e suas várias propriedades e forças que respondem pelas passividades dessa matéria e pelas causas eficientes envolvidas. É claro que se pode falar de propósito, mas apenas como uma coisa final que ocorre na execução de cada processo e não como algo primário que intervém positivamente na direção do processo. A direção é dada por causas materiais e suficientes. O projétil é apontado para o alvo e terminará lá, mas se ele termina lá, depende da massa e da velocidade inicial vetorial. A intenção pode estar na mente do atirador, mas não faz sentido falar de intenção no projétil.
Não podemos desconsiderar a física e matemática, mas devemos colocá-la em seu lugar humilde para que não se torne matemática. Não podemos negar a constituição atômica da matéria, mas sem negar a realidade e a unidade das substâncias. Podemos deixar em aberto a possibilidade de uma explicação um tanto mecânica para os corpos inorgânicos, mas o propósito se torna evidente nos corpos vivos. É claro que não há razão para supor que toda alma ou princípio vital pressupõe inteligência, humanizando a alface. Primeiro, a distinção entre mudança substancial e acidental. A mudança pressupõe uma certa novidade no ser, mas essa novidade pode ser total ou parcial. É total quando algo que não existia passa a existir ou quando algo deixa de existir. É parcial quando algo que já existia adquire um novo modo de ser ou quando algo que já existia perde algum modo de ser. Os exemplos que podem ser dados são infinitos, embora certamente, em muitos casos, possa ser difícil distinguir que tipo de mudança ocorre. Quando após uma chuva se vê grama crescendo em um local deserto, houve uma mudança total ou parcial. As gramas já existiam de uma certa maneira no local ou foram produzidas ex novo pela ação da água e do sol. O físico não deve ser precipitado em seu julgamento e deve investigar cada caso. Chamaremos a mudança total, que afeta a substância como um todo, de mudança substancial, enquanto chamaremos a mudança parcial, na qual a substância permanece, de mudança acidental. A mudança substancial, então, pode assumir duas formas: um começo para ser simpliciter ou geração e um cessar de ser simpliciter ou corrupção. E o mesmo pode ser dito da mudança acidental, só que nesse caso não se trata de começar a ser ou geração simpliciter, mas secundo quid, de acordo com o aspecto acidental que aparece ex novo, e o mesmo se aplica à corrupção. O cientista mecanicista determina a existência de substâncias primárias como um certo centro ontológico evidente de qualidades e comportamentos, pois quando vê, por exemplo, duas trajetórias circulares em uma câmara de nuvens submetida a um campo elétrico, girando para a esquerda e para a direita, julga que há duas partículas de cargas elétricas opostas, cujo momento é indicado pela amplitude da curva. Ora, os critérios para julgar a unidade substancial de um gato são da mesma ordem, mas com uma abundância e clareza de dados muito maiores. É evidente que ele possui uma infinidade de partes distinguíveis e divisíveis, mas também é evidente que existe um centro unitário de existência, qualidades e comportamento. Por que o mecânico deveria ter o direito de questionar nossas substâncias e afirmar as suas, que são muito mais difíceis de perceber? Embora suas partículas sejam tão pequenas que seja difícil distinguir uma infinidade de partículas quantitativas, elas, no entanto, possuem uma infinidade de qualidades como massa, carga elétrica, spin, etc. Se ele não entende como um todo substancial pode existir com partes heterogêneas, esse é o seu problema. Um químico que se preze, experiente em distinguir substâncias por suas qualidades, concorda facilmente que a água é uma substância nova, distinta do oxigênio e do hidrogênio que a compõe. De fato, ele chamou o hidrogênio de hidrogênio porque ele gerava água, que em grego é chamada de hydro, uma substância viva que tem muito mais novidade e unidade. Mais uma nota. O princípio fundamental da câmara de neblina foi descoberto pelo físico britânico C.T.R. Wilson em 1896, embora o instrumento só tenha sido construído em 1911. Geralmente, a câmara é preenchida com ar livre de poeira, saturado com vapor de água. Quando o pistão é abaixado, o gás se expande rapidamente e sua temperatura diminui. O ar fica supersaturado com vapor de água, mas o excesso de vapor não pode condensar se não houver íons. Íons atômicos ou atômicos carregados produzem íons, e qualquer partícula desse tipo que passe pela câmara deixa para trás um traço de partículas ionizadas, no qual o excesso de vapor de água é condensado, o que torna visível a trajetória da partícula carregada. Esses traços podem ser fotografados e as fotografias analisadas para obter informações sobre as características das partículas. Como as partículas eletricamente carregadas são desviadas por um campo magnético e sua deflexão depende da energia da partícula, as câmaras de névoa são frequentemente localizadas dentro de um campo magnético. Traços de partículas com cargas negativas e positivas se curvam em direções opostas. Medindo o raio de curvatura de cada traço, a velocidade das partículas pode ser determinada. Núcleos atômicos, como partículas alfa, são mais pesados e formam traços grossos e densos, prótons formam traços de espessura média e elétrons formam traços de espessura finas e irregulares. Fim da nota. No entanto, a experiência mostra que toda mudança tem um término ex-co e um término ad-quem, e que nada da natureza é criado sem uma força ativa capaz de produzi-la e uma força passiva capaz de recebê-la, nem nada é desfeito sem deixar vestígios materiais para trás. Mesmo as mutações mais marcantes, por sua aparente ausência de um término ad-quem ou a-co, como o aparecimento de fungos nas paredes ou o desaparecimento do coelho na cozinha, sempre revelam, quando investigadas, algum sujeito ou matéria do qual procedem ou no qual terminam, sejam os minúsculos esporos no ar ou o coelho sobre a armadilha sobre a mesa.
Mas se uma coisa fosse produzida ex nihilo ou reduzida ad nihilum, não se poderia falar de uma mudança para essa coisa, uma vez que não se pode falar, respectivamente, de um antes e de um depois. Poder-se apenas dizer que o ambiente da coisa mudou, por exemplo, a parede onde os fungos foram criados. Se nos voltarmos para a física moderna, também não faltam os princípios opostos. Entre os pares de opostos mais fundamentais estão gravidade e inércia, eletricidade negativa e positiva, a repulsão de forças elétricas e a atração de forças nucleares, a difusão eletromagnética de energia e a retenção quântica. E não faltam teorias que postulam uma certa contradição entre massa e energia e até mesmo entre tempo e espaço. Nas mudanças substanciais, tivemos a dificuldade de nomear um de seus extremos, com a geração tendo apenas o término adquem e a corrupção apenas o término aquo. A questão é que o sujeito dessas mudanças não tem nome próprio, daí ser mais apropriado chamá-lo de matéria. O terminus adquem da corrupção é a matéria privada de forma substancial, mas essa não tem nome. A matéria será nomeada pela forma substancial que adquire sob seu novo estado, mas essa forma substancial não intervém como um princípio necessário de mudança e pode ser uma ou outra. A matéria que permanece após a morte do cão pode estar na forma de um cadáver, mas também na forma de carvão, se ele for morto por um raio. A nova forma não tem relação necessária com a mudança da corrupção, a única coisa necessária é que haja privação na forma substancial do cão, porque, de outra forma, ele não teria morrido. Quando tivermos investigado melhor a natureza da questão da mudança substancial, veremos que ela não pode existir, exceto alguma forma substancial, de modo que podemos dizer que necessariamente haverá um após a corrupção ou antes da geração, mas isso não se impõe como uma necessidade da mudança, mas sim do princípio material. Em mudanças acidentais, a corrupção de uma forma substancial pode ocorrer sem aquisição de outra em seu lugar. Como sabemos por abstração, as distinções que fazemos mentalmente por simples apreensão nem sempre correspondem às coisas diferentes na realidade. Portanto, é necessário distinguir dois modos de distinção, real e racional. Distinção real, segundo Rem, é aquela dada pelas coisas anterior e independentemente da consideração da mente, enquanto a distinção da razão, segundo Rationem, tantum, é aquela que decorre da consideração da mente e depende dela. A simples apreensão, primeira operação do intelecto, pode considerar um aspecto da religião. Ele deixa de lado o resto, como quando considera o aspecto genérico animal do homem, mas não considera nem o racional nem o singular. Ele abstrai do resto, sem dizer que é ou não é, com o jogo de outra forma. No julgamento divisivo, segunda operação do intelecto, por outro lado, afirma-se que uma coisa não é a outra e sua divisão deve ocorrer na realidade, pois é expressa na mente porque, senão, há falsidade. A simples apreensão distingue, então, o animal do racional, mas o julgamento não pode dizer que o racional não é o animal no homem, porque por ambas as coisas se entende o mesmo homem. A distinção é entre razão e não real. Bom, com isso então, com esse vídeo enorme, acabamos o tomo 1 do livro La Naturaleza e suas Causas, do Padre Álvaro Calderon. Em breve começaremos o tomo 2, que é mais curto. Então, obrigado a todos que assistiram, até mais.